Muito bem, pessoas. Aqui é o seguinte: quando eu vou dar continuidade à questão de desmascarar alguns YouTubers gamers que existem aqui no Brasil, tá? E eu vou bater um papo aqui com um cara. Você quer falar o seu nome? Como que a gente vai proceder, meu velho? Pode falar o nome aí, porque eles sabem qual é meu nome mesmo. Então vamos lá. Eu estou aqui com o Sr. Hill, vou chamá-lo carinhosamente de Hill. Muito bem, pode ser assim? Pode. Cara, eu queria que você colocasse aqui para nós o seguinte: eu queria que você colocasse algumas coisas que aconteceu por trás aí da cortina que é o YouTube, nos bastidores, com relação a algumas pessoas que eu tenho mencionado aqui nos meus vídeos. Né? O fato o que você era, o que você fazia e o porquê você não faz mais e quem foi o responsável por você não fazer mais o que você fazia dentro da empresa. E aí é muita. Porra, vai demorar um bocado. Bom, vamos começar desde o início, né? Como tudo começou. Quando o Machinima entrou, assim, né? Quando a galera viu a possibilidade de fazer dinheiro dentro do Machinima fazendo vídeos de game, e nem todo mundo que joga game é o gamer, né? Aquele biotipo gamer. Não, eu nasci com videogame no cu. Eu só jogo videogame, não como mulher, não faço isso. Então os caras viram a possibilidade de fazer dinheiro. Aí, bom, eu não vou enrolar muito lá no final, porque senão eu sei que o nego vai ficar perdido. Vamos direto ao assunto. Uhum. O Machinima mandou e-mail para todos os parceiros, oferecendo uma vaga de trabalho em Los Angeles, entendeu? E uma vaga não, tinha algumas vagas, que era Community Manager, Producer, o caralho é 4, produtor, host, apresentador, blá blá blá, e o cara que ia fazer a grade, que é o Program Manager, né? E na descrição do trabalho, do job description, dizia bem claro assim, o cara tinha que estar legal para trabalhar, blá blá blá. Tudo bem. Naquela mesma época, tava rolando, os caras já estavam trabalhando nos bastidores. Quem eram esses caras? Era o BRK Edu, um viadinho, né? BRK Edu, com toda a sua corja, sua panelinha, né? Uhum. Eles já estavam tramando. Quem era a panelinha dele? O macaco, lógico, que fica só no galho, né? Não é à toa que o apelido dele é macaco. Ele usa o galho. Não, faz jus, né? É verdade. Uhum. Sim, sim. Macaco pra usar o galho dos outros, exatamente. Tipo assim, ele quebra o galho, mas não ajuda, não dá o galho pra você, né? Tipo aquela coisa. Então, resumindo, quem era? BBRKS Edu, Macaco, tinha o Digam no meio. Deixa eu ver se tinha outras pessoas também envolvidas com aquela porra ali. Bom, eu não me lembro quem estava mais envolvido. Vou falar do começo, vou falar desde o início, como aconteceu o negócio, a proposta de trabalho e tudo. E eu tinha uma relação com esse tal de o Benvenuti, né? O Eduardo Benvenuti, BRKS Edu, que está em legal lá no Canadá, né? Uhum. Depois a gente vai chegar nesse ponto aí pra galera saber. Aquele papinho dele de visto de estudante que não pode trabalhar, papapá não pode pagar taxa lá, mas tá legal, tá legal, cara. Depois a gente chega lá. Bom, resumindo, eu tinha um contato com esse cara porque na época, você lembra aquela época que tinha o profile, o template do YouTube apenas deixava 3 canais chegar no top page principal do dia? Sim. Então, lembra que eles mudaram? Antigamente chegava aí, em conclusão, por alguma razão, um vídeo meu, você lembra, foi logo na época do Rock in Rio, que o Tico Santa Cruz, ele chegou, botou a máscara, sabe, dos anônimos, fez lá, e alguém me mandou esse vídeo. Então eu fiz um vídeo, né? Fiz um pedaço do meu vídeo, botei o vídeo do Tico Santa Cruz, tudo bem. O Tico Santa Cruz, o que ele fez? Ele favoritou no canal dele do YouTube e botou no blog dele, que é associado com a UOL. Cara, em questões de 30 minutos tinha 1000 e porrada de likes no vídeo. Não sei quantos que tinha, 800 ou cara, mas tinha muito like. Né? E o que fazia você ir pra página era os likes, não eram os views. Tinha assim, lá embaixo tinha assim, os mais vistos, o mais favoritado, mas o que contava mesmo o favorito, né? Era o like favorito. É o que mandava. E meu vídeo foi lá pra primeira página, eu não sabia. Aí, quem que me aparece comentando no meu vídeo? Coisa de nerd, Leon. Simplesmente ele comentou assim: ó, dá pra você parar de usar bot, que tem pessoas honestas trabalhando aqui, que não sei o que lá, sabe? Eu tenho a cópia do e-mail até hoje, porque todo comentário que a pessoa faz no seu vídeo, você recebe uma cópia. Eu habilitei para receber uma cópia no e-mail. Sim, tem isso mesmo. Eu simplesmente escrevi para ele: se você acha, eu respondi no comentário lá. Eu falei assim: se você acha que eu estou usando algum bot, faz o seguinte, clica aí e me reporta. O YouTube que tem que saber quem está usando bot, quem é. E quem não tá, não é você que vai chegar aqui e vai falar que eu tô usando bot. Aí ela, né, porque é ela, aquilo ali é coisa de viado, mulherzinha.
É viado, é fruta. Chassizinho de frango, né? O que ela fez? Ela foi no Twitter dela, pessoal, vamos dar uma ajuda aí, vamos lá, pá. Daqui a pouco choveu vagabundo. Tipo assim, eu vi que o dislike no meu vídeo começaram a crescer. Sabe o que eu fiz na mesma hora? Quando pulou de 3 para 80, na mesma hora eu fui lá e bloqueei. Acabou. Bloqueei e ficaram chupando o dedinho. Ficou. Meu vídeo tá lá até hoje. Entendeu? Meu vídeo tá lá até hoje. Coisa que provou que eu não usava bot. Aliás, não só aquele, todos os meus vídeos, todos os meus canais que até hoje eu tenho, nenhum deles foi banido ou deletado, o cacete A4. Entendeu? Resumindo, aí rolou essa parada entre eu e o Coisa de Nerd, né? Aí como eu tinha muito amigo, sabe, com envolvimento com o negócio de network security, pá. Entendeu? Que tira, por exemplo, se você tem um cara que gosta de você, o cara também tem alguns que tira dores. Por alguma razão, vagabundo foi lá no vídeo dele e meteu, sei lá, bot, o cacete, bombou o vídeo dele lá, deu uma merda, não sei o que aconteceu. E aí ele fez um vídeo chorando. Sim, eu lembro desse vídeo eu vi. Exatamente. Olha, o meu canal não pertence mais a mim, pertence ao Machinima. Mentira. O contrato do Machinima deixa bem claro. Você é um freelance, entendeu? Você tem um contratozinho com ele, mas é aquela coisa. Esse é o termo, entendeu? Um freelancer, entendeu? E eu peguei os termos do contrato e joguei lá. Tá lá até hoje lá. Se você pesquisar por dica de game, vai estar lá. Botei em inglês. Resumindo. Aí eu falei assim, bom, porra, meu canal desde 2005 eu tinha Counter-Strike, Second Life, que eu removi tudo, porque começou a dar aquele negócio de copyright, eu fiquei com medo de perder aquela minha conta do Blade, entendeu? Eu fiz uma outra. Aí eu cheguei pro esse Edu, que na época era o recrutador, o Edu, você não me conhece, entendeu? Eu queria saber quais são as possibilidades de eu entrar no Machinima. Aí ele falou, você dispensa até apresentações, eu já ouvi falar de você. Eu falei, tá bom, qual é? Aí ele falou assim, faz o seguinte, cara, dá mais uma trabalhada no seu canal, entendeu? Que aí eu te coloco lá assim. Porra, eu trabalhada, vai a merda. Fui lá, mandei direto e-mail pra mulher, entendeu? Eu fui no site, apliquei por mim mesmo, a mulher me respondeu, cheguei pra ele e falei, Edu, a mulher me respondeu, a tal do Tracy, né? A mulher me respondeu e tal. Quando a ficha caiu pra ele, porque eu falei assim, eu recebi um contrato, ele deixou eu ver, não, mas não é esse contrato, esse é o velho. Ele quis me falar que o contrato que a mulher me mandou era o velho e que ele que tinha um modelo novo. Resumindo, ele me passou o novo, eu passei pra ela, depois ela me voltou, ela falou, não, eu quero aquele que eu te mandei. Eu mandei pra ele, ó. Tanto que tem um vídeo que eu fiz quando eu entrei no Machinima, tá lá no Rio, o Dica de Games, no qual eu falo, ele não me ajudou em porra nenhuma. Essa é a palavra. Entendeu? Porque ele ajuda a panelinha dele. Aliás, eu vou falar como é que funciona. O recrutador, entre aspas, é obrigado, se quiser ganhar o salário, né? Eles fecharem, é obrigado a contratar um número X por mês. Entendeu? Então o que ele fez, que não é bobo? Ele começou a chamar a panelada dele, o amigo do amigo do amigo, aquela ordem do amigo, né, do meu primo, né? Eu vou falar na ordem do meu primo, eu queria ter isso, mas eu não tenho, mas meu primo tem, um amigo do meu primo tem, assim vai. Exatamente, é a ordem do meu primo. Então ele começou a chamar um amigo, e esse amigo do amigo, do amigo do amigo. Resumindo, aí quando, sabe, pra ele ficar muito tempo nessa posição, ele tinha que começar a recrutar canais, que aí que até deu aquela merda. Uma vez ele recrutou um canalzinho que tinha 15 inscritos, o nego fez um bafafá. Não sei se vocês souberam disso. Não, isso aí eu não fiquei. Desse lance eu não fiquei sabendo, não. Aí ele com a desculpa mais mal lavada que tem, né? Que é a cara de pau do caralho, né? Aí ele chegou e falou assim, não, pessoal, vocês não podem ir lá trollar o canal do cara, porque ele tá simplesmente fazendo uma Machinima, requisitou uma pessoa que jogasse o jogo X. Foda-se, isso é problema dele. Resumindo, aí que entra a história como eu entrei no Machinima, como que eu conheci o BRKS Edu. Voltando lá atrás agora. Quando o Machinima mandou o e-mail para todas as pessoas, para todos os parceiros, falando dessa posição, que era para uma pessoa falar português, entender espanhol, caralho, que ia ser o público brasileiro, sabe, ia ter um canal especialmente para o público brasileiro, e tal, eu cheguei pro Edu, que eu tinha uma, sabe, a gente, não era amizade, mas tipo assim, quando os caras tentaram invadir a continha dele do Twitter, ele veio chorar pra mim, você conhece esse cara, o cara tá me ameaçando em roubar meu Twitter, você conhece? Eu fui lá, ele deu uma sabatinada no cara, o cara rapidinho sumiu, entendeu? Rapidinho ele sumiu, quando ele precisava ele vinha falar comigo. Outra, quando um cara me pagou, isso eu tenho prova e ele sabe, coisa que ele não é homem, a gente não precisa nem pedir pra ele dar satisfações, que é viadinho, viado a gente já sabe como é que é, LGBT puro, entendeu? Ele não vai, não, é isso aí. Então é o seguinte, o que aconteceu? Um cara chegou pra mim com o bagulho, ele tava fazendo propaganda, cara, é tanta coisa
que às vezes eu vou falar, eu vou lá na frente, mas você tem que me policiar, depois você lembra do que eu falei pra voltar no assunto. O que acontece é o seguinte, ele teve são várias ocasiões, né? Ele já chorou pra me defender ele, porque um cara ia roubar o Twitter dele. Depois, uma vez, eu cheguei pra ele e falei assim, Edu, tem um cara aqui que me encomendou um site. Era um site aquele, negócio de game aí que ele vendia, associava o nome dele, mas eu vi ele fazendo propaganda do site, eu falei, um cara me pagou 50 pau pra me degolar, pra me pegar o banco de dados desse site aqui. Aí ele falou, calma aí que eu vou chamar o cara. Aí botou no Skype, eu, o cara e ele. Aí eu cheguei pro cara, eu falei, você que é o dono do site? Ele falou, não, eu sou um dos administradores. Eu joguei o login dele. Aí eu falei, você conhece isso aqui? Eu, cara, conheço. Tá, e o que tem? Eu falei, você conhece? Tá. Aí resumindo, aí eu joguei depois a senha. Eu falei, o cara tão querendo. Só que como eu conheço o Edu, eu não quero mais me envolver com treta, negócio de game, porque eu já tive problema com esse viado desse coisa de nerd. Entendeu? Tipo, só pra que você saiba. Aí ele falou assim, eu já sei quem foi. Foi um cara que a gente não deu um game porque ele não pagou. Sei lá, eu falei, esse cara aí mesmo. Eu não vou falar nome. Bom, resumindo. Aí o Edu ficou naquela coisa. Então eu confiava nesse cara. Quando chegou essa proposta de trabalho, eu cheguei pro Edu e falei, sem saber. Ele nem sequer foi homem suficiente pra chegar e falar, olha, Ria, a parada é o seguinte. Eu já sabia dessa vaga. Porque o Edu, dentro do Machinima, sabe o que eu acabei... Depois que eu tava lá dentro, eu descobri. O Edu era o seguinte. Olha, qualquer informação... se saísse do Machinima e você fosse falar pro Edu, eu já sabia, porra nenhuma. Ele era metido a sério. Não, eu já sei, tudo passa por mim primeiro, pra depois ir pra vocês, entendeu? Tipo assim, sabe aquela historinha? Tanto depois quando eu tava lá, eu vi que ele não era porra nenhuma, entendeu? Tipo assim, ele era um dos últimos a saber. Tinha muita coisa rolando ali. E ele não tinha noção de nada. Não tinha, entendeu? Quem sabe naquela época que ele era o único vínculo da empresa com os brasileiros, ele até poderia ser. Mas eu posso bater no peito e falar que eu fui o primeiro brasileiro a trabalhar mesmo dentro do Machinima. Não era recrutador online, não. Trabalhei online, não. Trabalhava lá dentro. Entendeu? Então a gente vai chegar lá depois nisso aí. Okay. Resumindo, cheguei pra ele e falei, olha, tem esse trabalho aí. Aí ele, tá. Você vai aplicar? Eu falei, vou. Tá bom. Aí tudo bem, eu cheguei no dia da entrevista, olha só, hein. Como é que a gente, rapaz, às vezes você, sabe, você tenta, tipo assim, não, o cara é maneiro, o cara, sabe, aquele biotipo dele, querendo falar bonitinho, tipo gerente de banco, sabe, querendo metidinho ser, sabe, aquele garotinho, sabe, com o cabelinho romeuzinho, sabe, isso é tudo fachada, entendeu, é tudo fachada. Todos esses caras que você tá vendo aí, jogando aí, pra ganhar dinheiro, é tudo fachada. Eu tenho áudio gravado, eu tenho prova, eu tenho uma porra, cara, eu tenho... Vamos lá. Cheguei pro Edu, na minha primeira entrevista, falei, na mesma hora eu liguei pra ele, falei, Edu, acabei de sair aqui da entrevista, tive uma entrevista com os caras gostaram de mim, entendeu? E mandaram eu voltar uma data X. Aí ele, eu falei, inclusive, nessa minha entrevista, o Gerard, né, que era o diretor, botou eu pra falar com o Macaco, porque o Macaco, na época, ele era, a posição dele, se eu não me engano, era recrutador. Foi assim. O Gerard me apresentou o Macaco como ele sendo um recrutador. Só que o Macaco, numa live dele, falou que ele era o community manager. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, olha, eu acho que tá meio errado, porque, sabe, o cara me apresentou você com esse nome. Inclusive, se ele não deletou, tá lá no canal dele lá de game lá, quando eu entrei lá. Entendeu? E falei isso. Resumindo, o Macaco com o olho grande, ele, quando ele se ligou, porque eu falei essa parada, aí eu falei, lê o teu contrato. Aí quando ele leu, ele foi tirar satisfações com a mulher, com a Jéssica, lá com o pessoal lá. Resumindo a história, ele ficou sem emprego. Ele nem ficou nem o que ele tinha, mas agora que a história, mas vale um pássaro na mão do que dois voando, ele ficou sem porra nenhuma na mão. Entendeu? Ele ficou sem emprego, eu tenho a gravação dele, chorando, bababá, chorando. Então o circo já estava armado, olha bem o circo. O circo era na cabeça do Edu. Olha bem, na cabeça do Edu. E como é que ia ser o esquema? O Edu estaria indo pra... Qual foi aquela feira que teve no Brasil mesmo, de game? A BGS? Exato. O Edu estaria indo pra BGS, ele queria ser o host. Entendeu? Tudo bem. Olha o plano do Edu. O Edu seria o host temporário, somente para cobrir a BGS. O Digan ia ser o host que ia vir morar aqui nos Estados Unidos, entendeu? Sim. O Macaco, ele, na cabeça dele, ele provavelmente já estava, né, tendo uma visão de querer ser o Program Manager, ou algo maior, porque o Macaco é aquela coisa, quando ele vê que a pessoa deu uma unha, ele vai querer o braço e depois vai querer o corpo todo.
até ele chegar na, ponta, na parte final. Esse é esse cara aí, entendeu? Bom, aí, cara, e eu já sabia das paradas, eu cheguei, cara, pro Dingo, eu falei assim, cara, você tinha que ver, a gente ficava trocando ideia todos os dias, eu chegava assim, eu falei, Dingo, você tá vindo mesmo? Pô, mas pra qual posição? Ele falou, cara, eu tô aplicando para ser o Program Manager, eu tô aplicando para ser host, eu tô aplicando para... Eu falei, cara, você tem certeza? E eu dentro de mim, cara, eu já sabia, cara, entendeu? Eu já sabia, eu já tinha sido contratado. Aí eu cheguei e falei assim, caralho, o cara vai comprar passagem, o cara vai vir pra cá, o cara é um turista, não vai poder trabalhar aqui. Isso vai dar merda. Aí eu cheguei na maior, sabe, tentando falar ao mesmo tempo não falar, porque eu não podia falar. Até então eu não podia falar. Entendeu? Eu tava trabalhando. Aí eu cheguei e falei assim, diga, na boa, não vem não, cara. Ele, por quê? Não, eu falei, não vem não, brother. Vai ser perca, pra essa posição é perca de tempo. Não vem não. Aí ele, porque o que, cara, ele só não chegou aqui porque ele tava esperando, ele falou, ele tava esperando o passaporte ser liberado, foi na época que a Polícia Civil tava dando mó greve, o caralho, naquela época. Exatamente. E eu cheguei e falei, caralho, o cara é tão gente boa, troquei ideia com o cara. Cara, o Diga foi um cara que, nessa história toda, nessa cortina de fumaça toda, ele, pelo menos que eu saiba, foi um que ficou assim, ó, eu tô neutro. Porque depois que aconteceu isso, depois que ele viu que as posições que ele estava almejando, ele não conseguiu nenhuma, ele falou, tô fora. Foda-se esses caras, entendeu? Foda-se, ele ficou na dele. Bom, resumindo, peguei o trabalho, entendeu? Aí quando teve uma festa aqui em Los Angeles, em Santa Mônica, e foi da entrega dos prêmios dos melhores do ano do Machinima, eu tirei foto com todo mundo, conheci todo mundo do escritório, conheci o caralho, na segunda-feira eu ia começar a trabalhar. Bom, a minha posição era do Program Manager, o cara que fazia a grade de tudo, e eu fiquei responsável pela contratação. Olha bem, no meu primeiro dia de trabalho, cara, quando eu saí, eu liguei pro Edu, falei, Edu, tem uma coisa pra te contar. Eu fui contratado. Puta que pariu. Só que ele não sabia que eu já tinha sido contratado. Sabe o que ele fez? Ele mandou um e-mail, no qual eu tenho a cópia, porque eu não sou bobo. Quando eu tava lá dentro, eu peguei uma cópia. Ele mandou um e-mail pra Jéssica, falando assim, Jéssica, o rapaz, o cara que foi, o Anderson que foi aí, a entrevista aí, eu vou te dar uma dica. Ele não é qualificado para essa posição, entendeu? Ele, às vezes, ele reage, sabe? Tipo assim, sabe, ele tem... Tipo assim, eu posso reagir de diversas formas diferentes, entendeu? Eu não tenho um comportamento assim, sabe? Tipo, tá chovendo, vai fazer sol, sabe? Eu mudo do sol pra chuva. Então aí já começou a casinha. Já me queimou, mas aí ele mandou uma cópia pra mim. Ele mandou, mas aí, olha só, hein? Olha a cabeça do cara, hein? Ele, ao mesmo tempo, ele quis falar assim, ele falou assim, olha, o cara, olha a cabeça, olha como é que esses caras são filha da puta. Ele não se qualifica para essa posição, mas a gente pode usar o trabalho dele em outra área. Assim mesmo, me queimou e ao mesmo tempo achando que eu ia, tá bom então, tá legal. Mordeu e assoprou, né? Não, me queimou, tudo bem, o trabalho dele, é da panelinha dele, tá certo. Parceiro, resumindo, peguei o trabalho, até eles não sabiam. Naquela altura o macaco tava sem emprego, o macaco não tinha emprego de porra nenhuma, tava desempregado. Só tinha eu era o responsável por contratar a galera. Bom, resumindo, primeira semana de trabalho dentro do Machinima. Eu fiquei encarregado de entrevistar algumas pessoas, né? Tinha uma mulher, uma argentina, que estava em São Francisco, tinha um brasileiro, olha só qual foi a doideira. Tinha um brasileiro, o cara vivia muitos anos aqui em Los Angeles, o cara era formado na UCLA em cinema. O piloto dele, o vídeo piloto dele, de apresentação dele, agradou a mulherada lá no office. A mulherada, uau, o cara é um deus grego, o nome dele é Iveson. Então se ele ver esse vídeo por acaso, seria bom ele comentar. O nome dele é Iveson. Aí eu cheguei, fui entrevistar esse tal de Iveson, eu não tinha nenhum nome em mente naquela época. Até porque eu tava falando com o tal esse cara é um traidor, é outro traidor também, um leve trás, entendeu? Que se chama Mr. Game Brasil, no qual eu coloquei ele dentro do Machinima, porque na época ele foi falar com o BRKC deu um chove nele, tipo assim, deixa o cara no banho-maria aí, deixou o cara de molho. Quando eu cheguei, porque o Edu sabia qual era a minha, eu cheguei, meu irmão, por que tu não quer colocar o canal do cara? Coloquei o canal do cara dentro, entendeu? Coloquei o canal dele dentro do Machinima.
Entendeu? E o cara era tipo como se fosse meu confidente, meu criado mudo, ele sabia de tudo. E eu chegava pra ele e falava assim, ô Matheus, o nome dele é Matheus. Eu falei, Matheus, a parada é o seguinte, eu preciso de um host. Entendeu? Ele falou assim, cara, por que você não chama o Made? Eu falei, cara, o Made, cara, eu não conheço. Se você conhece, me dá o telefone do Made. Porque os caras estão querendo pra começar essa semana e tem um cara aqui que a mulherada tá louca. Rapaz, acho que foi a pior coisa, uma das piores. Entendeu? Que eu fiz. Porque é o seguinte, porque no final da história o Made fechou com os caras. Deixa eu te falar qual foi da história. Porque o Made é outro, que é tipo aquela coisa. Fico com quem tiver mais poder. Entendeu? Ele, pessoalmente, como um cara, ele é um cara maneiro. Mas dentro, assim, de matéria onde que rola o poder, onde rola o dinheiro, no caso, a balança pesa, ele vai pro outro lado, entendeu? Entendi. Ele não é aquele cara que fala assim, ó, eu vou te falar, cara, eu vou falar pra todos vocês aí, tem um cara nesse YouTube, eu sempre vou falar, esse cara merece o respeito não só de mim, até dos caras que me consideram, que é um cara que nego pode, meu irmão, bater no peito e falar, esse cara é homem o suficiente para honrar as bolas que ele tem entre as pernas dele, que é o Charlie Bronson. Porque foi o único cara, entre outros, teve o Marcelos Game também e tal, só que, pô, mas o único cara mesmo que viu a parada acontecer, tava ali e ficou e manteve a posição dele, tá lá até hoje, é ele, entendeu? O resto, todo mundo vinha, falava e depois quando explodiu, meteram o pé, sem saber nem o porquê, entendeu? Nem saber o porquê. Uhum. Então, resumindo, peguei o telefone do Major, deixa eu falar, vamos chegar na contratação do Major, o host aí. Peguei o telefone do cara, o cara morava do outro lado dos Estados Unidos, lá no Raio Chapéu, do lado de Boston, lá aquela merda. Liguei pra ele e falei, parceiro, você não me conhece, de repente você já deve ter visto meu vídeo e tal. Você tá interessado em trabalhar numa China? Mas tá ou não tá? O pagamento é 5 mil por mês, 5 mil dólares, e onde você tá o salário mínimo, eu sei que você não vai ganhar isso nem fudendo. Aí ele ficou meio assim em cima do muro, eu falei, ó, me dá teu e-mail aí. Vou mandar agora a Lisa, que era a responsável, uma ajudante lá do Gerard. Ela vai te mandar um e-mail agora e você vai mandar um piloto pra ela. Resumindo, o cara foi e fez. Primeiro, pra você ter uma ideia, cara, o primeiro vídeo que ele mandou pra ela, se apresentando, falando inglês, papapá, a mulher falou assim, não gostei não. Aí eu falei, fudeu, vai dar merda. Não, eu falei, fudeu. Porque é o seguinte, tipo, o problema é o seguinte, eu não tava mais preocupado em perder meu emprego, eu tava preocupado em montar o time pra montar logo a porra, tinha data, entendeu? Até BGS. Você tá me entendendo? Tinha data pra gente ter a nossa equipe. Você tá me entendendo? Sim, sei como é que é. Esse que era o problema. Eu falei, fudeu, o cara, porra, fudeu, vai dar merda. Aí a mulher, e o Ibson? Aí eu falei assim, cara, eu fiquei pensando assim, calma aí. Tá, deixa eu entrevistar o Ibson. A primeira pergunta que eu fiz pro cara foi o seguinte, você sabe o que é Minecraft? E o cara falou, não. Eu falei, qual foi o último jogo que você jogou? Ele falou, Enduro, no Atari. Te juro, assim mesmo. Mas só que é o seguinte, a mulherada ficou louca, o cara era um deus grego, sabe? Não tinha um sotaque de inglês, bababá. A mulherada que eu falo era o seguinte, tinha umas 3 ou 4 lá, entendeu? Bom, a Lisa, as outras lá que eu não vou falar o nome, todas elas gostaram do cara, que papapá. Aí eu cheguei e fiz essa pergunta pro cara, eu falei assim, olha, ô Lisa, a parada é o seguinte, chamei o Gerard, chamei a Lisa e falei, a parada é o seguinte, se a gente te der a oportunidade pro Iveson, ele vai ter que aprender tudo sobre os novos games e vai ter que ter um relacionamento com a galera, o público brasileiro, coisa que ele não tem, ele vai ter que criar. O tempo que ele vai perder para ele adquirir todo esse background é o tempo do Made aprender a lidar com a câmera. Entendeu? Então ele já tá entrosado, o cara, sabe, ele tá aí, ele faz vídeo, já tá entrosado, então eu aposto mais no Made. Sim, seria mais rápido esse aprendizado, né? É lógico. Aí ela chegou pra mim e falou assim, olha, eu não gostei do jeito dele. Aí eu cheguei pro Made, falei, Made, liguei pra ele. Falei assim, Made, a parada é o seguinte, cara, seja mais, sabe, mais tipo friend, mais alegre, mais solto. A mulherada que não gostou do teu vídeo, entendeu? Aí ele mandou um outro. Aí ela falou, ó, tá melhorando. Aí eu me lembro, cara, até hoje. Engraçado que as pessoas que passam pela nossa vida, elas deixam uma frase que a gente sempre vai levar pro resto da vida. E a Calisa falou uma coisa pra mim, eu vou levar pro resto da minha vida, que ela falou assim, olha, ela falou assim mesmo, eu nunca vou me esquecer, ele falou assim, ele pode estar forçando agora a ser isso aí, mas aos poucos a gente vai conhecer a verdadeira pessoa dele. Entendeu? Falou assim. Que ela se ligou, porque ela não sabia que eu tinha ligado pra ele. Entendeu? Aí eu só falei assim, deixa eu falar com ele. Ela não sabia que eu tava trocando ideia com ele, entendeu? Eu tava agindo por debaixo dos panos. Então, até aquela época ali, o Edu já sabia já que eu já tava contratado, ele sumiu. Aí começaram
Aí esses caras do Brasil fazer uma greve. Começaram a parar de botar banner, o intro do Machinima, né? Começaram a parar de fazer vídeo, não sei, alguns pararam, outros greve, o caralho, greve daqui, greve de lá. Por causa de mim. Tudo por causa de mim. Então começaram. Bom, resumindo, consegui colocar o Made pra trabalhar, entendeu? Consegui botar o Made pra trabalhar. Primeira semana, eu era responsável do Made. O Made ia fazer o script, que era as falas dele, porque ele era gravar como host, né, como apresentador. Eu tinha que corrigir, e eu reparava que o Made repetia muitas palavras. Eu falei, Made, a parada é o seguinte, as palavras que estão sendo repetidas muito, mas eu não vou ficar passando mão na tua cabeça, porque é o seguinte, faça o teu trabalho, eu não precisa nem mandar pra mim não, pra me corrigir não, eles querem, era a minha função, ele mandar pra mim, era a minha função, essa que era a minha função. Sim. Ele mandava, eu tinha que aprovar, entendeu, e tal. Bom, resumindo, o Machinima ele tinha um X de número, entendeu, a ser entregue até 6 meses à frente. Sem a participação dos maiores canais que seria o Venom, entendeu, o Monark, coisa de nerd, o Guilherme Game, essa porra não ia andar. Como não andou. Como não deu, não bateu esses números, entendeu? Sim. Não bateu. Bom, resumindo, o macaco sem emprego, não é bobo, deve ter falado milhões, eu tenho várias gravações aqui, entendeu? Sim. Uma delas, uma delas, vou ter que dar uma vírgula nessa história, que uma delas tinha que ver o quebra-pau entre ele e o Marcellus Game, entendeu? O Marcellus Game, quando ele descobriu, quando ele viu, ele também aplicou, várias pessoas aplicaram, todos os parceiros do Machinima receberam esse mesmo e-mail que eu recebi. Vários receberam, entendeu? Só foi eu. Vários. Entendeu? Então o cara veio me dar congratulation, cara, parabéns, e bababá. Aí eu cheguei pro macaco e falei, ô macaco, porque até então o macaco tava trabalhando, vamos voltar lá, né? Até então, logo no começo, o macaco tava trabalhando. Eu falei, macaco, a parada é o seguinte, esse Marcellus Game aqui, você conhece? E queimou o cara. Falou barbaridade dele, né? Que esse cara não presta, sabe? Queimou tudo que ele é na vida pessoal dele mesmo. Tudo que o macaco faz, ele falou que o cara era pior. 10 vezes pior do que o que ele é. A pessoa macaco, esse cara aí, entendeu? Ele é, entendeu? Entendi. Queimou o cara de tudo quanto é nome. Aí eu cheguei e falei, a parada é o seguinte. Eu falei mesmo, o cara tá falando isso aqui de você aqui. Aí, meu irmão tinha que ver o dia que os dois se encontraram. Puta que saiu faísca. Saiu faísca, meu irmão. Saiu faísca mesmo, de coisa de louco. Aí tem uma parte da gravação que o macaco fala assim, Xará, se essa gravação cai na mão dos caras do Machinima, eu tô fudido, eu perco o emprego. Mas é o seguinte, cara, eu vou bater na casa desse cara. Assim mesmo. Um tom de ameaçador, entendeu? Falando que ia bater na casa dele. E eu cheguei pro Marcelo e falei, Marcelo, o cara falou isso aí. Aí o Marcelo falou assim, me dá a cópia aí. Me dá essa cópia aí. Eu passei a cópia. Entendeu? Então temos a gravação, temos a prova, temos a gravação. Temos. Meu irmão, se ele não tem, se ele perdeu, se ele deletou, eu tenho. Isso, fique tranquilo, tudo que eu tô falando eu tenho gravado. Tenho vozes. Ok. Com riqueza de detalhes. Meu irmão, que nego fala assim, eu quero que prove a voz tal. Eu tenho. Tudo que eu tô te falando aqui, eu tenho. O que o Edu me queimou, eu tenho cópia do e-mail. Entendeu? Eu gravava tudo, cara. Eu sempre fui. Eu não sou bobo. Por alguma razão, entendeu? Por alguma razão, parece que o destino da nossa vida é o seguinte, olha, você vai gravar. Olha só, desde o primeiro dia eu gravava. Por alguma razão. Aí tá aí o explicado por quê. Agora o porquê, eu não sei. Entendeu? Agora tá aí. Bom, resumindo, vamos voltar. O macaco ficou sem emprego. O macaco, resumindo, a moral da história, o Pança, né, olha só a loucura de tudo. O Pança pegou o trabalho do macaco de recrutador, porque o macaco na cabeça dele não, ele era o community manager. O macaco era o cara que tinha o apoio do Edu, BRKS Edu, né, dos outros caras, era o cara que sempre estava no meio de tudo, né, envolvido em tudo, né, se nego soltasse um peido escondido debaixo da flor, o macaco sabia quem era, o macaco sempre estava sabendo de tudo, né, é por isso que ele subiu onde ele tá, né, porque o cara é macaco mesmo, sobe nos galhos, né, da galera. Bom, tem uma coisa antes que senão é tanta coisa que eu não vou esquecer. Tem uma gravação, uma parte da gravação, isso aí vai pro Dennis Snyder. Essa é especial pra ele. Então, se alguém estiver escutando, que mande essa parte aí pra ele. E eu tenho a gravação e eu mando pra ele. O macaco, numa das conversas, ele fala assim mesmo. Eu me lembro que o Dennis Snyder, quando ele fez uma live stream sobre o anúncio da TGS Brasil. É TGS Brasil? Fala?
Qual é a network do Dennis Snyder, do Felipe Neto? É a... TGS, né? TGS, isso mesmo, TGS, é TGS Brasil. Isso aí mesmo. É isso mesmo, é TGS. Rapaz, tem uma gravação que eu acho uma das melhores. O Macaco fala assim mesmo. Aí, Xará, você tá achando que a gente deu mole? Quando eu fiquei de olho lá que o Dennis Snyder começou a live, passei um fio aqui, rapaz, pro Venom Extreme, pro Feromona, a gente meteu uma live só pra detonar os views dele. Falou assim, meteu a live, tanto o Dennis Snyder deve saber, a galera que tava naquela época sabia. Pra você ver como é que esse cara é, entendeu? Só pra você ter uma ideia. Não, eu mencionei num vídeo que ele chegou onde ele tá, não de uma maneira ética, né? E assim, isso é pra evidenciar que é um fato. Essa nossa conversa aqui é pra evidenciar que muitas coisas que não só eu, entre outras pessoas, expõem, e isso é fato. O cara chegou muito. Esse povo aí chegou e tem o que tem de uma maneira que eu não concordo, cara. Não foi ético, não foi merecido, né, a chegada deles né, onde eles estão, né? Não, é muito, entendeu? Tipo assim, sabe, é tanto tentáculos assim as paradas que eu não sei nem pra como voltar na história. Resumindo, o circo é tanta coisa que se você puder fazer pergunta vai até me ajudar, porque é tanta parada nesse não, eu queria que agora a gente pode evidenciar o lance que já desde aquela parte do primeiro e-mail que o Edu te mandou, tá, que já te queimando, ali já começou o complô pra tirar você na verdade era o seguinte, ele só mandou esse e-mail pra Jéssica depois que ele já tinha certeza que eu tava trabalhando. Aí ele já começou a te queimar. Enquanto ele não tinha certeza que eu tava trabalhando, ele nem sequer foi homem para falar, olha, a parada é o seguinte, a minha opinião pessoal é que essa posição nenhuma daquelas ali é pra você, porque eu já tenho indicado o Macaco, eu já tenho indicado já o Digan, entendeu? E eu vou saber se nem sequer ele foi homem pra isso, cara. Nem sequer ele foi homem pra chegar e falar. Ele simplesmente ele escutava, porque eu sou um cara que eu sou o seguinte, eu posso ser o que for, mas se eu considero você como meu amigo, foda-se, você é meu amigo. Até um dia que você pisar na bola. Entendeu? Nego pode falar o que for, meu irmão. Entendeu? Tu pode ser da LGBT. Meu irmão, eu vou fechar contigo. Entendeu? Agora, meu irmão, já era. Entendeu? Isso foi aconteceu com o Matheus. O cara que escutava tudo, aí... outra. Matheus, o Mr. Game Brasil, ele mesmo falou mesmo com a boca dele mesmo. Ele chegou pra mim e falou, Rio, eu sei que os caras estão querendo me usar pra descobrir coisa de você, porque a primeira coisa na BGS que o Edu veio falar, quando ele me viu, ele falou assim, e o Rio, tá maneiro, tá tranquilo? Porque quando já lançou a BGS, eu já tinha perdido o emprego. Aí ele falou assim, cara, porra, tô me sentindo mal. Ele falou que o Edu encontrou ele e falou assim, como é que o cara tá? Cara, quando eu chegar lá em Los Angeles, cara, eu vou buscar ele. Eles ficaram, olha só como é que foi a história. Eu fiquei calado, eles armaram a cama de gato pra mim, eu perdi o emprego, eu fiquei calado até o Edu chegar. Ele falou que ia me procurar e o cara falou, ele falou que vai te ligar, vai te procurar. Eu não fiz nada, só esperei os caras me procurar. Ninguém me procurou, ninguém falou porra nenhuma. E eles sabendo que sou filho da puta. Sabe o que eu fiz? Peguei as informações e soltei mesmo dentro da porra do Facebook. Ué, por que eu não vou soltar? Mas você perde um emprego aí, compadre, né? Fazendo X por mês aí, né? Não, você só larga o emprego que você tem certo pra ir trabalhar num outro, e aí, por causa de babaquice desses caras aí. Qualquer um faria isso. E tá lá dentro da Deep Web. Vai lá buscar lá, eu quero ver ele ser homem, vai lá da Deep Web lá buscar, porra. Cara, é uma... Meu, assim, puta... As atitudes do cara é o seguinte, cara, puta molecagem. Primeiro, uma coisa, começar, a partir do momento que ele viu que ele não conseguiu o que ele queria, ou seja, colocar, é coisinha de criança, é coisa de gente mimada, velho. Molecagem de coisa mimada. Ele viu que ele não conseguiu colocar a panela dele, ele já começou a te queimar nesse e-mail. Depois fizeram assim, o complô, né, começaram a fazer grevezinha de não produzir, né, o esquema de conteúdo, até conseguir colocar um deles, no caso, que é o Macaco, que está no seu lugar, e assim, sabe interessante uma coisa que você comentou, assim, as atitudes no caso do Macaco, ele fala coisas que ele já almeja ser. Então ele já vai colocando na cabeça das pessoas que ele quer ser tal coisa. E isso é típico de pessoa pilantra. É já proclamar uma coisa que ainda nem aconteceu e ainda nem ele é. Entendeu? E nesse meio tempo, destruindo, no caso, as pessoas que estão obstruindo o seu caminho. No caso, você, que estava lá no emprego que ele queria. Entendeu? Só que tem uma coisa. A gente está deixando um buraco, eu vou deixar bem claro para as pessoas que estão assistindo o teu vídeo.
Macaco até então ele não tinha emprego. Ele não tinha emprego. Porque é o seguinte, ele tinha um contrato que era de recrutador, só que ele queria ser o community manager. Só que o contrato dele era de recrutador. E como eu já estava trabalhando, eu cheguei para ele e falei, Macaco, não, o seu contrato é disso. Não, mas Macaco, o seu. Eu não queria falar na cara dele que eu era já o cara que estava ali, entendeu? Que eu já sabia. E eu cheguei, não, o seu contrato é disso. Eu já estava quase falando, meu irmão, para. Porra, não é, teu contrato é disso. Aí sabe o que ele fez? Ele foi tirar a prova do X. Quando ele foi tirar a prova do X, sabe o que acabou? A versão dele, não a minha, a versão dele. Ele chegou e falou assim, agora eu não trabalho mais no Machinima por enquanto, porque eu estou esperando um novo contrato. Acabou que esse novo contrato dele não chegou. Ele ficou sem emprego. Aí, como os caras começaram a fazer grevinha, olha só, hein? Chegou até mim. Ele falou, a parada é o seguinte, eu consigo resolver essa parada pra você, Xará. Eu tenho gravações, ele, o Pança, falando. Aí ele ficava de leve trás, tipo aqueles caras leve trás, ele falava, os caras não querem ter contato contigo. Vai ver que os caras nunca falaram isso. Ele falava isso pra mim. Entendeu? Ele falava isso pra mim. Os caras não querem ter contato contigo. Entendeu? Os caras querem falar diretamente comigo e os caras têm uma parada de coisa. Tipo assim, aí tem uma. Cara, olha só, o próprio Macaco, você escutando a voz dele, ele falando assim, cara, ele falava assim, eu nunca vou esquecer, ele falava assim, cara, fiquei quase 9 horas conversando com os caras. Tava coisa de nerd, feromonas, Venom Extreme e o cacete A4. Cheguei e falei assim, tá, vamos. Aí ele falava assim mesmo, tá, vamos botar na mesa aí. O que vocês têm a ver, o que vocês têm contra o cara? Aí ninguém falou nada. Ele falou assim, olha, eu joguei logo assim, vamos resolver. Cara, pô, o que vocês têm a ver contra o cara? O cara tá lá fazendo o trabalho dele honestamente. O que vocês têm a ver? Nada, né? Tá, agora vamos pular pra outro. O que vocês querem do Machinima? Eles queriam reivindicação pra ganhar mais. Sabe, do CPM, pular de 2 pra cima. Aí ele chegou com esse papo pra mim. Olha bem, hein? Ele chegou com esse papo pra mim. Aí eu cheguei e falei, Macaco, então eu vou fazer uma parada contigo. Eu vou levar esse problema, entendeu, pro Alan. Entendeu? Eu vou levar esse problema lá pro Alan direto. E vou fazer com que ele veja que é justo os caras que tem quase 500 mil, 1 milhão de inscritos que seja, ganhar mais do que $2. Porque é sacanagem. Eu, por exemplo, tenho um canal com 4 mil ganhando $2 que nem os caras. Tudo bem. Só que aqueles malucos ali, foi o que eu te falei, antes da gente começar a gravar. Teve mês que o cara fazia era $130 mil por mês. Não vou falar o nome do santo, né? Teve gente. Então, pra galera que não sabe por que os caras puxam o tapete, eu acho que qualquer um puxaria, né? Até eu puxaria tapete de outros que entrassem no meu caminho, ganhando $130 mil por mês. É isso que eu ia pedir pra você comentar, cara. Isso que eu ia pedir pra você comentar. A gente vai comentar isso lá na frente. A gente vai comentar o valor. A gente vai comentar isso aí, ao mesmo tempo a gente vai dar uma pedrada no leão, no imposto de renda brasileiro. Porque esse dinheiro era pago pelo PayPal. Eu quero saber se esses caras, né, fazia lá a declaração falando que ganhava isso por mês. Isso que eu quero saber, se o leão tá nativo aí no Brasil com esses caras. Entendeu? Será que tava? Será que tava? Aí eu não sei. Entendeu? Então, pois é, né? Bom, resumindo, vamos voltar no papo do Macaco. Macaco ficou, não, eu vou ser o intermediário, que papapá. Eu falei, Macaco, eu vou te dar um emprego então. Eu vou te botar lá dentro de novo. Macaco sem emprego nenhum. Surgiu uma oportunidade do social media. Um cara que ia cuidar do Facebook, do Twitter, da imagem online da empresa, do Machinima Brasil. Sim. Entendeu? Eu recebo um e-mail de um cara responsável da contratação, um cara me pedindo conselho. Quando eu vejo o nome dele, Marcos, eu falei, é o Macaco. Aí eu cheguei e falei, olha bem, eu cheguei pro cara, peguei o Skype na mesma hora, eu falei, Macaco, sabe o que tem aqui na minha frente, aqui agora? Ele, o quê? Você acabou de aplicar para uma posição, né, de social media. Ele, pode ficar tranquilo que o trabalho é teu. Eu vou falar que você é o cara para esse trabalho. Porque os caras vieram em cima de mim, entendeu? O cara veio em cima de mim. Eu falei, pode contratar que o cara entrou de novo na empresa, entendeu? O cara entrou. Ele entrou com essa parada. Aí eu me lembro até hoje que eles usaram, eles que eu falo o seguinte, quando eu falo eles, eu estou me referindo a eles porque o Macaco passava a imagem que os caras estavam reivindicando isso. Mas não era. Hoje a gente pode ter certeza, 100%, que isso tudo saiu da cabeça do Macaco. Ele é muito político, né, velho? Ele é muito político. Exatamente. Ele sabe jogar. Só que é o seguinte, tudo o que é bom dura pouco. Entendeu? Tudo que é bom dura pouco. Não adianta. Entendeu? Acho que você já tem idade suficiente, você deve ter
anos de internet, você viu o exemplo aí do Second Life, que dava dinheiro, acabou. Aham. Vai acabar. O Machinima vai acabar. Esse mundinho game vai acabar. E esses babaca vai ficar chupando o dedo. Entendeu? Vai acabar. A intenção, olha, pra quem não sabe a intenção do macaco. O macaco aqui nos Estados Unidos, eu nunca vou me esquecer. O macaco assim mesmo. Cara, não. Porque, porra, eu moro do lado do Carandiru, sabe? Lá em São Paulo e tal. E meu filho, cara, precisa de um tratamento. Sabe, lá não tem o olho da cara, minha mulher levou meu filho não sei quantas horas, sabe? Cara, ele usava a imagem do filho dele, você tinha que ver, olha, eu juro, não é falar mal dele não, e se ele entrar aí, a gente bota uma conversa, eu falo isso na frente de quem for, cara, é verdade. Igual o cara lá, teve gente lá dentro que falou a mesma coisa pra mim, só que eu não vou falar nome, ele deve saber, tá falando português, não precisa nem jogar pro outro que vai cair. Rapaz, você sabe que a gente tá no escritório, tem tipo assim, uma mesa na minha frente, por exemplo, fazendo um L, né? Eu tô na parte de um L. Aí atrás de mim tem 2 mesas. Você sabe quando o macaco chegou lá? Você sabe aquela coisa assim, caiu uma caneta lá na quina. Lá na quina! Cara, antes da pessoa ir lá, o macaco ia correndo, dava um pulo e pegava pra pessoa. Sabe como é que é aquele cara? Sei. Meu irmão, eu tô te falando. Saco, puxa saco? Puxa alma, rapaz. Puxa saco. Puta que pariu. Puxa o karma, Allan Kardec, o cara. Puxa alma pelo saco, né? Meu irmão, cara, quando eu vi aquilo, eu falei, que isso? Sabe, era... Irmão,